Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O Evangelho de hoje nos apresenta um texto comovente. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Não há nele nenhuma curiosidade doentia. É apenas uma estratégia para fazer a pergunta definitiva, verdadeiramente importante, talvez a mais decisiva de toda a nossa vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o líder do grupo, inspirado pelo Espírito, dirá: O Cristo de Deus. Estamos diante de um dos evangelhos mais desafiadores e fascinantes de toda a Escritura. Gostaria, portanto, de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, temos uma pergunta marcante, uma pergunta que interrompe o tempo e a história. Quem diz o povo que eu sou? Os discípulos, a princípio, contentam-se em contar o que ouviram. Falam por ouvir dizer. Alguns dizem que é João Batista que teria ressuscitado. Outros dizem que é Elias, que depois de ter sido arrebatado por um carro de fogo, como diz a Escritura, teria retornado a nós. Não, Jesus não aceita histórias. A pergunta-chave é: E vós, quem dizeis que eu sou? Uma questão dessa magnitude é de tremer as bases. E eu posso responder-lhe evasivamente: Tu és o mestre que ensina coisas interessantes, um filósofo ou moralista que nos ensina a viver bem, és uma figura histórica fascinante, mas tudo isso é insuficiente, pois não te implica. Não tenhas medo de dizer a ele: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o destino da minha vida, Tu és a vida, com V maiúsculo, em quem coloquei toda a minha esperança. Diga isso de coração, porque uma resposta assim mudará a tua vida e abrirá uma perspectiva infinita. Uma resposta como essa quebra o tempo e a história, lança e projeta a tua vida para a plenitude e a eternidade. Em segundo lugar, gostaria de me fixar em Pedro. Seu nome era Simão, filho de João, e Jesus lhe impôs o nome de Pedro, porque sobre aquela pedra ele queria construir sua igreja, a comunidade dos seus seguidores, o povo de Deus, chamado a tornar real o amor de Deus no mundo. Em Pedro, nos encontramos por inteiro. Ele é sincero e dedicado, mas também teimoso e obstinado. Ele nega Jesus, mas depois lhe diz até 3 vezes que seu amor por ele é incondicional. Não é isso que também acontece contigo?
não tenhas medo de tuas fraquezas. Pedro disse a Jesus: Afasta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus respondeu-lhe: Sim, mas serás pescador de homens. Sim, és pecador, nós somos pecadores, mas Jesus quer contar contigo. Não deixes de o confessar como teu Senhor, como Messias, como Filho de Deus feito carne por amor. Em terceiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o sucessor de Pedro. Como somos afortunados por termos recebido o dom da fé católica, que por meio da sucessão apostólica nos coloca na mesma fé daqueles primeiros discípulos. Crer com a Igreja, presidida pelo sucessor de Pedro, o Papa, faz-nos viver na verdade da fé. É a Igreja Santa, formada por pecadores que, depois de 2000 anos de jornada, às vezes tortuosa, mantém intacta sua fé em Cristo Jesus. Hoje confessamos a mesma fé dos apóstolos. Hoje, com o Papa, também dizemos: Tu és o Cristo de Deus. Como é tua pertença à Igreja? Te sentes Igreja? Ou és um daqueles que só se concentra nos defeitos dos membros da Igreja, um daqueles que só percebe as deficiências de suas estruturas e organização? Hoje, agradeças a Deus pela Igreja, pelo sucessor de Pedro dedicado ao serviço do povo de Deus, e testemunhe entre os teus o quanto tu és afortunado por ser Igreja e por ter recebido o dom da fé. Que tu, hoje e todos os dias, confesses Jesus como teu Senhor, como centro de tua vida, e com um forte compromisso com a comunidade cristã, sejas testemunha de uma igreja que acolhe os pecadores em teu seio, mas pecadores que depositam toda a esperança em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida.